Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Hoje nós vamos falar de algo que eu adoro, porque é da minha área. E outra, eu fui lá na clínica dela, pegar ela, tirar da frente do paciente para trazer até aqui o Fala Doctor. Porque eu vou te contar, ela é impressionante. E não me respondia, aí ela me falava que vinha, que não vinha. Não vinha, que vinha. E eu sou amigo dela, eu digo, como é que eu vou deixar? Não vou deixar. Mas ela veio. Querido. Doutora Marcelito, odontopediatra, ortodontista, mãe, esposa, filha, viu só a quantia de coisa que ela faz? Como é que eu vou conseguir trazer aqui? Mas ela veio hoje. E nós vamos falar de um assunto muito bacana, que é o quê? A gente vai falar assim, ó, de ortodontia, vamos, de pediatria, sim, claro, de tratamentos ortodônticos, até mesmo pediátricos, oportunidades. Excelente, quando me colocou ali, oportunidades. Sim, oportunidade, gerenciamento do tratamento certo da ortodontia preventiva e deceptativa. O gerenciamento do dentinho, que às vezes não quer cair na fase, né, da dentição de leite. Né? O que é dentição mista? Que às vezes se fala isso, o que é dentição mista? Não, hoje vocês vão saber, porque aqui, poxa, olha só. Aí, ó, é especialista, é mestre, terminou o doutorado? Ou tá no doutorado? Tô doutorando ainda. Olha aí, viu? É uma coisa louca. Não. Seja bem-vindo, minha amiga. Obrigada, Douglas. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui. Eu que fico muito feliz de ter vindo, de ter achado esse tempo. Eu realmente estava um pouco corrida, eu confesso que deixei o meu amigo esperando bastante tempo, mas eu precisava vir aqui para a gente conversar, né? Eu acho que é uma conversa, né? Tão bom a gente falar com um colega, sentar assim e conversar e bater um papo sobre tanto. Tomar uma água benta, né? Tomar uma água benta, é coisa boa. É coisa boa. É muito bom. E falar daquilo que a gente gosta. E por acaso, Douglas, para mim, acho que um tema acho que é dos que eu mais gosto de trabalhar dentro do consultório, que é quando a gente consegue juntar, né, eu especialmente a odontopediatria e a ortodontia, mas mais do que isso, às vezes os resultados que a gente tem, assim, de ver que essas coisas tão simples, né, que a gente consegue passar de informação para uma família, a gente consegue transformar, e isso é gratificante. Além disso, Marcinha, uma coisa que nós já estávamos falando antes, o Brasil ainda mantém os índices altos de cárie e de periodontia que passam da casa dos 90%. É verdade. E aí a gente acaba falando de tecnologia, de técnica, isso, aquilo, mas isso é operatório. Verdade. Isso já é quando o dente precisa fazer uma restauração, que o dente precisa de uma prótese, né? Ou então que precisa ser tirado porque já não tem mais condições de salvar aquele dente. É verdade. E nós não falamos muito da parte preventiva e do que quando se vem desde bebê e quando nasce, as etapas, né? Quando a gente fala em desenvolvimento da dentição. Né? Isso é importante pegar e falar para o nosso público. Eu acho que ainda tem muito uma leitura antiga de que dente de leite não serve para muita coisa, né? E aí fica aquela questão assim, ainda ouço, tu vê, ainda em 2023 eu ainda ouço, quando que eu devo levar o meu filho no dentista? Só quando ele tiver dente permanente e tal. Não, a gente precisa começar esse hábito por várias razões, e não só de saúde, de prevenção, até para poder adaptar essa criança ao consultório, né? Ele vai no consultório do pediatra, faz consultas regularmente, às vezes lá no início da vida, que é um período super importante. Sabe que hoje nós temos inúmeros estudos já falando sobre essa faixa da idade, dessa primeiríssima infância, de como é importante a gente trabalhar, tratar, prevenir doenças, sejam sistêmicas, gerais do corpo ou bucais, para que essa criança não leve dentro do gene dela, para a fase adulta, alguma consequência, algum transtorno. Então, né, é um período muito importante da vida da criança, que merece todo o cuidado e mais, né, do que a gente estava conversando, merece prevenção, que eu acho que é a melhor coisa que a gente poderia dar para os nossos filhos, né, para as nossas crianças, é a prevenção. E os pais que estão nos assistindo, os avós que estão nos assistindo, os dindos, tios, né, que se vê aquela criança crescendo e que muitas vezes sabe que aquela criança não teve, já completou 5 anos e não teve um dentista. Ainda tem, né?
Isso. Aí tá vendo os dentes tortos, tá vendo aquela mordida aberta, tá vendo que tem algo errado e mesmo assim passa. Parece que aquilo é comum e não é comum. Não é. Não E é. é tão bom, é aquela coisa, né? O dente de leite vai cair, vai vir permanente. Mas já temos alterações na faixa etária antes, né? Até os 6 anos ali que eles têm a dentição de leite ou decídua, né? Exato, Como a gente estava comentando. É. E quão importante e quão mais fácil é da gente tratar. Se a gente... É como, né, como qualquer tratamento de doença, quando tu faz um diagnóstico precoce, o prognóstico é muito melhor. Então, por que já não a gente conseguir fazer um tratamento nessa criança já precocemente, né? A gente nem fala mais a palavra precoce, porque já não é precoce, é a idade correta. Exato, a idade correta. Vamos começar com o bebê, quando vem os 2 dentinhos de cima e os 2 dentinhos de baixo. O significado que tem. E não só para a boca, para a articulação temporomandibular também. Com certeza. É ali que ela vai ter o primeiro registro. Exato. E a criança também ela vai começar a adaptar a mandíbula dela com a maxila. Porque até então ela não tem a mandíbula, um osso solto, né? Que ele precisa de quê? Ele precisa de um registro. Ele precisa de um guia. E por parto mesmo, né? A gente já sabe que o perfil do bebê, ele é mais retrognata, né? Justamente para que é fisiológico, né? Eu digo, Deus realmente é perfeito. Então, o bebê já vem com aquele retrognatismo que depois vai desenvolver com a amamentação correta, com a pega, com o estímulo muscular adequado. Então, isso é super importante de uma mãe recebendo uma consulta, né, de saber se ela está realmente, se o bebê está conseguindo fazer todo a pega direitinho, de posicionamento, e isso vai estimular todos os ossos, músculos para uma correta. Então, tu já vê 6 meses, né? Exato. A gente já tem aí várias alterações e que a gente pode estar ajudando, né, essa criança a ter um desenvolvimento melhor. E que aí entra, né, a situação do multidisciplinar, que quando a gente fala em amamentação, né, que é o alimento, o melhor alimento para a criança, mas também tem um movimento, que um movimento a gente lembra de fisioterapia, que lembra da fono, fono e da odontologia, porque aquele momento da amamentação, aquela criança ela está fazendo força, tem a sucção, ela está começando a trabalhar a musculatura dela, o que traz desenvolvimento. E quando chegou nos 6 meses, ainda não. Vamos terminar a fase dos dentinhos de leite, vamos? Vamos terminar. Então começou lá nos dentinhos 2 de cima, os de baixo. Que coisa boa, que começa a rasgar aquela picanha, né? que fase bacana. Né? Já começa a introduzir os alimentos, é uma outra fase do bebê, né? Que também precisa ser depois estimulada, né? Eu sempre digo, hoje, como tu disse, o tratamento é multidisciplinar, graças a Deus a gente já tem vários profissionais fono, nutri, que fazem todo o estímulo da alimentação, da gente não cortar aquelas coisas miudinhas, né, de misturar os alimentos, né, a gente já tem, então, esse desenvolver da alimentação que vai ajudar na função mastigatória. A gente pensa, mas é só um alimento, o que vai fazer na função mastigatória? Gente, faz muita diferença, né? O correto estímulo, se a gente já ensina, porque o bebê é aquilo, a gente ensina tudo, eles vêm ao mundo como se fosse um HD branquinho, né? Eles aprendem a falar, eles aprendem a caminhar, eles aprendem a posicionar a mandíbula, a pega do mamar, né? Do peito da mãe. Eles aprendem a mastigar. Como que eles aprendem a mastigar? Estimulando. Tudo é estímulo na criança. Exato. Então, se a gente faz um correto estímulo já desde pequeno, eles vão desenvolver corretamente. O contrário também, né? Se a gente faz, depois tirar um hábito, né? Um hábito que está nocivo, uma chupeta, né, uma mamadeira, alguma coisa assim, é mais difícil a gente ter que retroceder ou voltar ou até mesmo corrigir alguma coisa. E a situação do evitar e parar. Porque quando a gente, da nossa área, quando se diz assim, olha, primeira coisa, vamos começar a diminuir a chupeta, vamos tirar a mamadeira, porque são hábitos deletérios, lá de tríade de Graeber, né? Que é o que? A frequência, a duração e a intensidade. E a gente sabe que esses 3, quando se soma, vai ter o que? A mordida aberta. Então, por isso que eu te falei assim, não chegamos nos 6 meses, porque aos 6 meses, quando está se terminando
né, outras fases, a criança já começa a ter as mordidinhas abertas. E aí já a mandíbula não tem mais referência. Aí aquela língua, que é a língua, sempre digo que eu acho que é o órgão mais curioso que a gente tem, né? E mais que aquela vizinha fofoqueira. Nossa. E aí, quando vê aquela mordida aberta, a língua já interpõe, né? Então, e é um hábito muito difícil. Então, no consultório mesmo, tratando pacientes, a gente vê, assim, que mesmo a gente fechando a mordida, a língua ainda pode persistir com aquele hábito, porque como tu falaste, é um hábito. Então não é só porque tem a mordida aberta. Depois que se instala, a gente precisa fazer, de repente, um acompanhamento junto com a fono, né? Pedir um auxílio para fazer. Isso. Daqui a pouco aqueles fonemas que já não estão falando, né, muito bem lá na escola, também começam a dar prejudicar, né? Complica na fala. Então aí a gente já tem uma rede, né, multidisciplinar aí para estar conseguindo ajudar a criança a desenvolver corretamente. E que por enquanto nós estamos falando na ortodontia preventiva. Né? Nós não passamos ainda para uma interceptativa. Que isso é algo assim que não chega a essa fase quando a preventiva não está legal. E infelizmente tem muito mais hoje interceptativa do que preventiva. E não é culpa nossa não. Né? É culpa de vocês aí que não estão fazendo o correto dentro de casa, não é? Não vamos botar a culpa em nós. Nós estamos aqui para ajudar. Mas sabe, Douglas, assim, como tu falaste, né? Eu sou mãe, assim, e hoje eu mais do que nunca tento me colocar às vezes no lugar dos pais, né? Quando chegam assim, às vezes as crianças e tal. Eu sei que é difícil, né? Por exemplo, dizer, mas a criança tem, né, chupeta e tal. Eu sei que é difícil de uma hora para outra tirar, mas como tu bem falaste, não faz uma coisa abrupta assim, de agora em diante. Vai trocando, vai distraindo, sabe? Vai tentando diminuir, que é aquela questão da frequência, né? Aí a gente vai fazendo com que a criança não fique também traumatizada com aquela situação. E aí ela vai largar. Claro que, né, nessa época do ano, do Natal, é bem legal essa questão de, vamos trocar a chupeta por um presente, vamos dar pro Papai Noel? Isso. As minhas filhas, eu vou dizer, tanto as duas fizeram essa troca. Lá em casa deu certo. Uma ganhou uma bicicleta. Opa! E a outra acho que ganhou uma boneca. Olha aí. E foi surpreendente, assim. Então, assim, vocês vão se surpreender com os filhos de vocês nessa tentativa de trocar ou de mudar um hábito. Porque às vezes, mas ele não consegue dormir sem. Eles conseguem. É só a gente. Às vezes a gente é que tem uma certa resistência. Ou a avó. Também. Mas a avó diz assim, mas ele não vai querer. Quem sabe tudo a gente precisa persistir mostre os benefícios. Exatamente. Né? Até assim, mostra mais benefícios que os malefícios. Exato. Tá? Deixa o malefício para o dentista. Né? Não que ele seja o carrasco. Por favor, nós não somos bicho-papão. Nós estamos aqui para ajudar. Então, mostra mais os benefícios e nós, da nossa parte, que a gente vai explicar bem melhor, algo assim mais tranquilo para que ele perceba. E eles entendem, hein? É isso aí, eu ia dizer assim, são inteligentes. São super espertos, eles entendem super, assim, se tu disser que é alguma coisa que vai modificar a estética mesmo dos dentes, a saúde, né? Sim. Que vai ajudar eles a desenvolver melhor, ser adultos melhores. Eles entendem super e colaboram. Eu vou dizer para vocês que colaboram. Vocês estão gostando? Eu disse que essa entrevista ia ser super dinâmica. Tem o segundo tempo, hein? Espera só um pouquinho. Molha o bico aí, nós vamos olhar, hein? Até daqui a pouco.
Eu vou contar. Nós ficamos aqui também debatendo e falando das coisas, mas tem ainda, para finalizar ali, ó, a dentição de leite, tá? Que a gente chama de dentição decídua, mas tem uma situação muito bacana, que é, e eu vou fazer essa pergunta para ti, tá? Tu tem que responder, tá bom? Essa eu sei. Então tá bem. Ó, a importância do dente decíduo, do dente de leite, a permanência dele no seu estágio. Que pergunta maravilhosa, Douglas. A gente ainda tem uma crença um pouco, né, de novo, antiga, assim, de achar que dente de leite não serve para muita coisa porque vai cair, né? E que tá na boca da criança e tal. Mas ele, falando ortodonticamente, né, fora da mastigação, função, né, e assim, falando da parte ortodôntica, ele é o melhor mantenedor de espaço que nós temos dentro da cavidade oral, ou seja, ele vai guardar o lugar para o dentinho permanente que vai vir logo a seguir. Então, assim, é de graça, natural, biológico, está dentro da cavidade, a gente só precisa cuidar. E o cuidar é o quê? É fazendo a prevenção, né, escovando bem os dentinhos, a gente não tendo cárie, não perdendo espaço, porque à medida que a gente perde um dentinho, às vezes precoce, a gente vai precisar lançar mão, às vezes, de um tratamento, de uma recuperação de espaço, muitas vezes, ou às vezes de um mantenedor. Então, o dente de leite, ele é essencial na vida da criança para várias coisas. Para a gente conseguir falar, porque a gente precisa dos dentes também para poder fazer uma boa dicção, para poder fazer o correto, a mastigação, a gente fazer toda essa função mastigatória, além dele ser um ótimo mantenedor. Então, assim, dente de leite é ouro, gente. A gente precisa manter eles dentro da cavidade oral das crianças o maior tempo, ou o tempo necessário, adequado, correto para cada um, né? Que cada um dos dentinhos tem um estágio para ficar dentro da boca, né? E ali ele se manter. Exato. E tem uma outra coisa, que eles são guias e orientam o permanente, o que está embaixo. O que está embaixo. Pela sua raiz. É verdade. Né? E por vezes um impacto nesse dente de leite, que tem um trauma, é importante levar até o dentista para fazer uma radiografia para ver se não afetou o dente de baixo. Que às vezes vem aquele dente de baixo que se teve um trauma, ele vem escurinho, que se parece uma cárie, e no passado, na história dele, pode ter sido um trauma. Né? Verdade. Viu que bacana? Mas aqui vocês vão, olha, vocês vão saber muito. O que eu não lembro, Douglas lembra. Exato, e assim a gente se complementa. É que é pouco tempo também de ortodontia, né? Isso aí. Ó, aí então nós passamos por 6 anos. 6 anos é para estar com todos os dentes de leite para fada? A fada já levou ou não? Depende, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê que as crianças estão cada vez mais precoces nesse sentido de trocas dentárias. Então, às vezes tem crianças que vão começar lá pelos 5, outras pelos 5,5. Mas o que a gente chama de padrão média mundial é que a criança lá pelos 6 anos, ela vai iniciar, então, as trocas dentárias dos dentes de leite, né, para os dentes permanentes. E essa troca normalmente acontece com esses 4 dentinhos anteriores, né, que a gente tem bem na frente, que são os incisivos e os laterais, tanto os do arco superior quanto o arco inferior. E é a fase da janelinha, que eles vão tirando, estimular isso. Nossa, isso é outro ponto super importante, né? Fala disso. Como que a gente deve estimular as crianças a tirar o dentinho? Porque eles ficam muito assim, eu devo mexer? Será que eu mexo? Será que... Sim, gente, vocês precisam estimular os filhos de vocês, logo que essa fase chega, a fazer os movimentos dentários, né? A fazer aquela movimentação. Eu brinco que é a ginástica do dente. Mas não é aquela ginásticazinha assim, não, tem que ser com vigor. Pra quê? Para que esse dentinho que tá ali, se ele tá mole, é porque o dente permanente tá para vir, né? Exato. Então ele precisa dar lugar. E aí os dentes retidos dão um outro probleminha. Que às vezes quando retém demais, o dentinho permanente que quer subir ali, quer erupcionar, encontra o de leite, ele tenta buscar um outro caminho. Ou ele vai para frente, ou ele vai para trás, e aí a gente tem, né, as erupções ectópicas que a gente diz, ou fora do arco, e nasce tortinho. Exato. Então estimulem os filhos a fazer a ginástica, a mexer os dentinhos, né? Essa fase é muito legal, eles adoram trocar e dar o dente pra fada. 50 pila. Nossa, mas a tua fada é rica. Mas tu deu bicicleta e tu deu boneca para tuas filhas, 50 pila, o que é uma bicicleta, né?
Não, 50 é demais, eu acho, não, né? Depois as mães brigam comigo lá. Se bem que 50 vai no mercado, já não vale mais nada, não né? vale muita coisa. Mas as mães, eu sempre digo assim, dá um combinado lá com a fada que... O da frente, 15. O do meio, 30. O do fundo, 50. Negocia. O importante... Faz um Pix. Faz o Pix. Os meus pedem Pix. Viu? Olha aí, as fadas modernas já fazem Pix. Mas tem uma situação que tem um dentão lá no fundo. Que por vezes ele está vindo. Pode provocar até febre? Pode. Então fala aí, doutora. Bem, o primeiro dente permanente, que é o primeiro molar permanente, na verdade, que eu estava falando, é um dente que normalmente gera dúvidas, né? Porque quando a gente coloca os pais... Muitos pais não olham a cavidade oral, isso é outra coisa, né? A gente precisa fazer com que os pais olhem os dentes dos filhos, abram a boca, porque depois de uma certa idade, eles não deixam muito, né? Ai, não, Sim. Mãe, eu escovo sozinha. Olhem os dentes dos filhos de vocês. E aí, quando está no exame clínico, eu gosto muito de fazer isso, Douglas. Sentar a criança na cadeira, chamar o pai e a mãe, ou o responsável, às vezes a avó também, e mostrar, olha, esses são dentes permanentes, esses são dentes de leite. E tá vendo aquele dentão lá no fundo? É um dente permanente. A grande maioria fala assim, o quê? Dente permanente? Mas não caiu nenhum para ele vir. Sim, o dente, primeiro molar permanente, não cai nenhum dente para vir. E ele é super importante, porque ele fica lá atrás e ele vai servir como um guia também da nossa mordida, né? Daquela oclusão que vai se instalar logo Ele depois. vai ser o segundo levante da mordida, depois da descida. E ele também vai ser uma grande referência para a articulação temporomandibular. Então, olha a responsabilidade de vocês, de estar vendo, os pais, os avós, os tios e os dindos, todos são responsáveis pela sua criança, hein? E isso vocês têm que saberem. Tem que olhar os dentes, investigar. Isso. Eu sempre digo, tem que fazer o check-up para ver se aquela escovação está bem feitinha. Como é um dente lá atrás, eles têm uma certa preguiça de chegar. Eu acho que é um dos dentes que mais tem índice de cárie, assim, né? Nessa faixa etária, por essa questão. Porque a escova não chega lá atrás. E olha, vejam, é um dente permanente. E a gengiva? E quando ele está rompendo, a gengiva, ela está fibrosa e aí começa a ter dores. Dá um pouquinho, né? Quando rompe ali. Ou aquele está mastigando, machuca, ela vai começar a se queixar disso. Eles sentem uma sensibilidade, às vezes eles dizem, a Júlia, eu lembro, minha filha, ela falou assim, mãe, eu acho que eu tô com uma afta. Lá, quando eu fui olhar, era o dente permanente dela que estava erupcionando. Então, às vezes dá essas coceiras, essas ardências. Aí aquela gengiva vai ficando, às vezes, se não escovada, pode ficar inflamada. Então a gente precisa realmente cuidar essa gengiva e estimular os alimentos durinhos lá atrás, vai fazendo com que ela vá se dissipando, saindo, sabe? Ela vai abrindo o dentinho, ele vai erupcionando e ela também vai saindo. E aí ajuda bastante para mostrar aquele dente e a gente conseguir escovar bem, né? Vamos lembrar também que a mastigação dos dois lados é super importante, começando lá na dentição de leite. Até hoje tem adultos que não mastigam dos dois lados. Verdade. Certo? E se você quer ver, olha para quem está do teu lado aí, se ele não tem uma parte do rosto maior do que a outra. Aí, pegadinha, né? Qual lado que você mastigou mais durante a vida? É verdade. Tá ali. Então, é importantíssimo isso. E outro estímulo, a questão da queda do dente de leite num lado e do outro. Aquele que tem mais atividade é o que cai antes. E aquele que tem menos atividade é o que cai depois. Sempre que tem um dentinho mole, né, voltando ali, sempre tem um dentinho eu sempre digo, come desse lado, come coisinha mais dura, às vezes uma cenoura crua, uma coisinha mais fibrosa mesmo, tenta colocar ali, além de fazer a ginástica. Isso estimula o dente a cair rápido e a tirar, e aí a fada... A fada... Não, olha, os meus não tem mais fada. Não. Acabou. Eu ainda vou ter que chamar ela para visitar lá em casa. Acabou. Outra situação são dentinhos que começam a vir apertados. Falta de espaço. Falta de espaço, exatamente. Aí a gente precisa fazer. Essa fase dos 6 anos também, Douglas, eu gosto muito de fazer aquele exame radiográfico panorâmico.
né? A gente tem uma visão bem legal de todos os dentinhos, cronologia de erupção, quando que tá os estágios, se está normal, se tem todos os dentes, porque muitas vezes, né, não sabe, mas leva um susto, tem ausências dentárias que também podem estar aí. Então, esse exame bem completo também vai nos ajudar justamente também nesse diagnóstico, da gente saber se aqueles dentinhos de leite que são bem apertadinhos, será que vai ter espaço para permanente ou não? Será que a gente precisa fazer alguma intervenção agora? Dá para esperar? Isso. Né? Então, é um exame completo, que eu digo, né? Assim, simples, né? O mais simples que a gente tem. Porque muitas vezes, né, a gente sabe que não são todas as pessoas que às vezes que têm condições de fazer um tratamento e tal, mas é um exame super simples, que eu acho que toda criança devia ter direito, né, de Nos fazer. 6 anos. Nos 6 anos. Porque até mesmo pela situação da genesia, né, aos 9 anos a questão também do siso, dente siso, né? Sim. E puxa, Marcinho, olha só, foi muito bacana. Nós estamos já chegando no finalzinho e não falamos assim, tchê, tem muita coisa a ser falada. Tem bastante coisa, né? Nós vamos ter que combinar algo para 2024, ok? Tá, ok. Beleza, olha só, nós falamos então muito da parte preventiva, avisamos aí, né, os pais, os avós, os tios e os dindos, né, de que tem que cuidar, tem muita situação que vocês vão ter que cuidar mesmo. Nós não entramos ainda na interceptativa, tá? E vamos então fazer o seguinte, próxima entrevista. Interceptativa. Ótimo. Nós falamos de muitas oportunidades aqui, certo? Oportunidades de não chegar, né, a uma situação de interceptação ou depois curativa, né, pelos cuidados de não ter cárie, mas também a interceptativa ela traz muitas oportunidades. Muitas. Né? E além dos tratamentos preventivos também, que se tem. E isso nós vamos falar na próxima entrevista. Concorda? Concordo. Fechado? Fechado. Que maravilha, hein? Eu consegui trazer ela 2 vezes. Mas assim, que pena. Queria falar mais, tu também? A gente é muito bacana, né? É muito jóia. É muito bom, é muito bom. Eu quero que tu deixe uma mensagem para esse público, tá? Que tá chegando o Natal, né? Que não é Páscoa, né? Presente de Natal não é chocolate, viu? É mas uma escova é presente, né? Mas tu sabe, Douglas, o que eu gosto de falar, então já deixando um recadinho assim, que agora, além do Natal, vem as férias. E as crianças, a gente sabe que criança ela precisa de rotina. Quando ela tem uma rotina, ela faz tudo dentro daquele horário, vai para a escola, almoça, escova os dentinhos. Quando chega as férias, essa rotina acaba ficando um pouquinho alterada. E o que não pode entrar de férias é justamente a escovação dos dentes e a prevenção que a gente faz em casa. A que nós fazemos no consultório é essencial, mas é muito mais importante a que vocês, pais, fazem em casa com as crianças. Então, não descuidem, mantenham a escovação dos filhos em dia, né, em ordem aí, com os horários. A gente sabe que eles comem mais coisas, mais besteiras, e é férias, e é isso mesmo, eles têm que aproveitar esse período, mas a gente não pode deixar de descuidar da saúde deles. Então, escovem os dentes, estimulem eles a comer, né, alimentos mais saudáveis, a mastigar, e façam também as consultas preventivas. Às vezes as férias é um bom momento, né, que eles têm horários mais livres. Leve seu filho, se você não levou ainda ao dentista, é super importante você fazer esse acompanhamento muito desde cedo, se for possível, mas se ainda não fez, ainda dá tempo. E eu assino embaixo. Muito obrigado. Obrigada, Douglas. Obrigado mesmo. E fico muito feliz que tu vai ter um retorno. Vamos conversar novamente. Temos muitas coisas ainda para falar, né? Que coisa isso. Quem ganha são vocês. Olha, não falamos de ortopedia, dos maxilares facial, mas que coisa boa. Bom, isso é só o início, viu? É só o início, mas que bom que a gente conseguiu aqui trazer muitas situações, né, preventivas, e que vocês sabem que a importância de cada fase. E quero dizer a vocês que o que nós estamos fazendo aqui é levar o máximo dessas informações que vão proporcionar qualidade de vida, né, e muita saúde. Saúde bucal? Não. Hoje a gente vai falar de saúde num todo. Aquele abraço e uma noite abençoada para todos. Tchau.